Então Jesus estava anunciando ali que ia ser sacrificado, e ele disse, vamos impedir. Aí ele disse, arreda de mim, Satanás. Se nós não vigiamos, às vezes nós emprestamos a palavra, a nossa boca ao inimigo das nossas almas, pela nossa fraqueza, pela nossa carnalidade. Nós não somos perfeitos. Perfeito é o Senhor. Somos perfeitos, santos, irrepreensíveis, sem culpa, em Cristo. Aí entra o ponto da intercessão. Então esse era o papel que Moisés fazia, né? Era de interceder pelo aquele povo que murmurava, porque a palavra murmurar é reclamar de que a vida lá no Egito era melhor do que ali no deserto. Eles estavam livres. A liberdade aponta para a salvação. Quando nós não tínhamos compromisso com Deus, eu estou falando aqui para várias pessoas, para evangélicos, para reformados, para pentecostais, neopentecostais, para católicos, para outros cristãos de vários segmentos. Falo para ateus, para agnósticos, eu não sei quem está assistindo aqui, eu digo, meu irmão, a oportunidade Deus está dando a todos, Ele deu o seu Filho unigênito para todo que nele crê, todo aquele que crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. É isso, quem dera se toda a humanidade falasse isso, declarasse isso, a salvação em Cristo Jesus, como diz o Salmo, no livro de Salmos, sem que diz, celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra, servi a Ele com alegria e com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, e foi Ele, não nós, que nos fez ovelha do seu pasto, né? Entrai com suas portas com hinos, né? Em seus átrios com louvores. Dizei que o Senhor é bom, e a sua misericórdia é externada de geração a geração. Oh, que coisa linda essa palavra, né? Então nós compreendamos que nós vivemos debaixo da dependência de Deus. Aqueles que servem a Deus, aqueles que não servem, aqueles que são justos, injustos, pessoas que têm compromisso ou que não têm compromisso, nós vivemos debaixo de Deus. João Calvino, um dos reformadores, dizia que existe uma graça comum a todos, mas a fé não é de todos. Nem todos servirão a Deus. Nem todos estão na presença de Deus. Mas Deus não tem culpa disso. Deus derramou o seu Espírito. Deus anunciou a palavra. A palavra evangelho significa as boas novas. Então essa tem que ser a nossa profecia. Como diz lá em Apocalipse 19, que Jesus Cristo, ele tem o espírito da profecia. Essa é a verdadeira. Muitos confundem, acham que a profecia é sapatear, é rodar, é fazer previsões do futuro. Está enganado. A profecia é a verdadeira pregação da palavra. Não estou dizendo que Deus não use pessoas. Eu vi muito isso. Deus me usou muito. Mas Ele também me amadureceu porque, como Paulo disse em 1 Coríntios 13, quando eu era menino, eu fazia as coisas de menino. Eu podia ter 37 ou 38 anos, mas eu era menino na fé. Mas nós vemos vários cultos carismáticos, cultos das igrejas pentecostais e neopentecostais, onde vinha aquela alegria do Espírito sobre nós. Uns falam em variedade de língua, outros interpretam, outros têm dom de curar. Eu acredito em tudo isso, mas o problema é que isso foi banalizado de uma tal forma. Pessoas manipulando vidas, arrancando dinheiro dos outros, da boa fé dos outros. Isso é muito complicado. Então, quando Moisés diz, quem dera se todo Israel profetizasse, tivesse desse mesmo Espírito, é o que eu digo, quem dera toda a igreja, todo o povo, todo mundo profetizasse, pudesse dizer boas novas, dizer que Cristo vive, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. É simplesmente anunciar essas boas novas, que ainda há esperança, mesmo nesse mundo caótico que nós vivemos, onde as pessoas estão manifestando ódio, é ódio, é ódio, é ódio, é ódio, é ódio. Ainda há um amor de Deus que, se nós reverenciarmos, que
temos que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, o mundo seria melhor. Claro que nós temos mensagem escatológica de que Cristo vai voltar, de que vai vir juízo sobre a terra. Todas as pessoas vão prestar conta diante de Deus. Grandes e pequenos, de todas as nações. Então nós temos que apegar a esse Deus que é fiel. Erramos, mas as suas misericórdias duram para sempre. Elas são renovadas a cada manhã, porque se Deus não fosse misericordioso, meu Deus, esse pastor aqui que vos fala já tinha sido fulminado. Eu tive Covid em 2021. Não fui entubado, mas fiquei lá com 2 antibióticos, devido ao sobrepeso e às outras comorbidades. É muito sério. E por algum motivo, não que Deus tenha recolhido pessoas para o castigo eterno. Recolheu, porque ninguém é imune à doença. Eu convivo com algumas comorbidades há anos e a ferramenta que Deus me deu foi essa, de pregar o evangelho de forma virtual. Assim, eu produzo um conteúdo no meu canal. Hoje estamos estendendo um pouco a palavra aqui, porque eu tenho 15 minutos para cada vídeo. Então nós estamos na segunda parte para poder concluir essa mensagem de que vivemos, todos estamos na dependência de Deus totalmente. Aquele povo massacrava Moisés, Deus fez que separasse homens para dividir o cargo, o peso que estava sobre ele. E eu imagino que esse povo ainda continuou, nem todos. Alguns amadureceram, entendeu? Mas tinha uma turma lá que não era fácil. Tinha uns grupos lá que não eram fáceis. E Deus se irava. E Moisés intercedia. Esse é o papel de Cristo. Muitas das vezes nós líderes também intercedemos também. Pedimos por nós em primeiro lugar, porque podemos ser pastores, algum cargo ordenado por alguma denominação. E tem gente que se apega a títulos, né? Eu também já fui vaidoso de me apegar ao título de pastor. Antes de tudo, eu sou uma ovelha de Cristo. Todos que são líderes são ovelhas de Cristo. Romanos 8, 29 diz assim: os que de antemão conheceu, os predestinou para ser conforme a imagem do seu Filho, e ele seja o primogênito, quer dizer, o principal, a premissa, entre todos os irmãos. Então todos nós, grandes e pequenos, eclesiasticamente, secularmente, somos todos irmãos. E Cristo é o mediador entre Deus e os homens. Essa palavra de número serve para o dia de hoje. Porque quanto de nós murmuramos, eu também já algumas vezes falei assim, quando não tinha compromisso com o negócio de igreja, não tinha compromisso com o evangelho, as coisas eram melhores. Vamos olhar se era, não era. Eu vivia triste, eu me embriagava, e não sabia sair disso. Quem me tirou disso foi Cristo. Como diz Jesus, Cristo mudou o meu viver. É um outro louvor. Eu gosto de louvores antigos, assim como eu gosto de música antiga. Sendo hino, sendo louvor, sendo música secular, eu gosto de música antiga. Tenho 56 anos e vejo que no meio evangélico e no meio secular as músicas caíram muito de nível. É muito triste isso. Está faltando inspiração. Por isso que o Senhor Jesus disse, lá no sermão profético de Mateus 24, né? Por se multiplicar em iniquidade, o amor de muitos esfriará. Isso é proposital ao fim dos tempos, mas ainda era o princípio das dores. Para quê? Para que as pessoas se inspirem em Deus, busquem mais a Deus. Não se fala mais de Deus nos meios seculares. Há perseguições. Havia ensino religioso nas igrejas, aí dizem que por causa, nas escolas, perdão, que nós vivemos num país laico, mas que se aproxima mais de uma como é que se diz? De uma orientação mais ateísta do que teísta. Falam em religiões, mas de maneira folclórica. Mas existem ainda pessoas que têm temor a Deus, que é ensinado pelos pais. A minha mãe me ensinou a ter temor a Deus. E aí fiz catecismo, fiz primeira comunhão, fiz o meu ginásio em colégio católico. Era fiel.
mas não tinha compromisso com Cristo como tem hoje. E os apelos do mundo eu acabei saindo da presença de Deus e andando por aí. E vim me encontrar com Cristo na fé cristã evangélica, na fé protestante, na Igreja Batista. E por outras igrejas onde passei, onde hoje estou na primeira Igreja Batista no Encantado, uma igreja histórica. Estou ali, servindo ao Senhor como um dos pastores auxiliares, licenciado de estar presente lá, pelas questões de comorbidade, tanto minha como de minha esposa, mas presente em espírito, presente na emoção, de sempre trazer uma mensagem lá para a comunidade do Encantado. E aqui como estou, com uma mensagem para toda a comunidade da Terra, porque eu não sei até onde esse vídeo alcança. Deus é quem sabe, e conforme a necessidade. E você aí, meu querido irmão ou irmã, você é um abençoado de Deus, que acordou para trabalhar, que acordou para fazer suas tarefas em casa, ou que está na rua, ou está em algum lugar assistindo esse vídeo. Se gostou, se inscreva, dê likes, compartilhe, faça comentários. Se já é inscrito, se já acompanha todas essas mensagens, dê likes, compartilhe e façam comentários, porque assim a movimentação do algoritmo vai atingindo cada vez mais pessoas. Eu tenho observado que vídeos mais antigos têm tido várias visualizações, mas eu continuo insistindo que dê like, que se inscrevam, que compartilhem, que façam comentário, porque ajuda muito mais a movimentação. Espero que vocês tenham gostado, né? Esse é o canal Joselito Rocha, o canal voltado para a pregação do Evangelho, dessa boa nova de Cristo, de que Ele veio, né, e se sacrificou por nós. Como diz a palavra de João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, doou para todo que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Espero que essa mensagem tenha tocado o teu coração e até uma próxima oportunidade, se Deus assim permitir.